Hoje vamos falar um pouco sobre o livro Continente Selvagem. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Bom, e hoje eu vim falar para vocês sobre um livro de não ficção que eu li, um livro grande, tá? De mais de 500 páginas, demorei um pouco para ler, que chama Continente Selvagem, o caos na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Publicado pela Zahar. Então, assim, eu me interessei quando eu ouvi falar desse livro, porque a gente lê muito, a gente tem filme, tem várias coisas, livros de tudo quanto é tipo sobre a Segunda Guerra Mundial, mas pouco a gente fica sabendo sobre o momento logo após a Segunda Guerra. Ali o final da década de 40, de 1946 até 1950. O que aconteceu na Europa nesse período? Porque a princípio a gente pensa assim, beleza, acabou a Segunda Guerra, tudo é festa, tudo uma maravilha, só comemoração, e vamos cada um refazer sua vida. Mas a coisa não foi bem assim. Você teve conflitos em algumas regiões que continuaram por anos, e você pode considerar até por décadas, se você levar em conta conflitos ali que aconteceram durante o período da Guerra Fria, que ainda são só um reflexo da Segunda Guerra. Você tem todos os planos de reconstrução e as disputas, os conflitos raciais, étnicos, políticos que existiam durante a Segunda Guerra e até antes dela, eles não param, eles continuam acontecendo. Então você tem guerra civil em vários lugares, você tem desforra em várias situações. Então os poloneses expulsando os alemães da Polônia, pondo os alemães em campos de concentração do mesmo jeito que eles sofriam nos campos de concentração com os alemães, eles acabam pondo os alemães em campos de concentração. Tem gente que ficou no campo de concentração dos alemães durante a guerra e depois da guerra foi parar em campo de concentração polonês, porque era judeu e era alemão, então foi para o campo porque era judeu, os alemães puseram no campo porque era judeu e depois os poloneses puseram no campo porque era alemão. E relatos que dizem assim, eu preferia ficar 10 anos no campo de concentração dos alemães do que ficar uma semana no campo de concentração dos poloneses. A gente vai ver também, vai falar sobre a marcha então do Exército Vermelho, do Exército Russo, também a barbaridade que eles fizeram em muitos lugares. Então, e a gente vai ver como as mulheres, como sempre, né, acabam sendo das que mais sofrem, porque elas sofrem também de todos os lados, seja lá quem está ganhando, elas sempre são violentadas, elas que os homens tinham morrido na guerra e elas tinham que se virar ali com os filhos, passando fome. A gente vai ver essa situação de penúria mesmo, de pobreza e de fome que ficou aí na Europa nesse final da década de 40. É um livro que assim, olha só o que eu fiz de marcação nesse livro, eu fiz muitas marcações, eu aprendi muita coisa que eu não tinha nem ideia. E uma coisa que me deixou assim chocado, tá? Porque não é um livro light de ler, tá? Não é um livro fácil de ler. Ele vai contar relatos, vai mostrar cenas, situações de extrema violência, de extrema banalidade da vida humana, da condição humana. Então é um livro que você tem que estar preparado para ler. É um livro, assim, um dos livros que eu mais gosto na vida é o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. Eu acho que foi a minha leitura preferida de todos os tempos. E justamente eu gosto do Ensaio da Cegueira porque ele mostra a natureza humana de quando as coisas estão ruins, como o ser humano, um quer passar por cima do outro, um quer tirar vantagem em cima do outro, como nessa luta pela sobrevivência se esquecem os princípios básicos de civilidade e de o que a gente chama de humanidade, né? Não sei por quê, porque justamente para mim o que a humanidade tem é muito mais do que ela tem de ruim do que tem de bom, né? O que caracteriza o ser humano em vários momentos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte:
O ensaio sobre a cegueira mostra isso numa cena ficcional, numa situação hipotética, como os humanos se comportariam. E nesse livro aqui a gente vê que o ensaio sobre a cegueira é livrinho para criança dormir perto do que a realidade desse livro aqui, sobre o que realmente acontecia aí no pós-guerra, tá? Então, eu não vou ficar falando aqui porque são tem cenas que me marcaram muito, cenas chocantes do que se faziam nessas disputas locais ou de desforra entre alemães e principalmente o exército soviético. E é um livro que vai mostrar pra gente não só esse período, então ele fala bastante assim até durante a guerra, de como a guerra foi sendo conduzida, a virada que dá aí os aliados, principalmente por causa do exército russo vindo e ganhando a guerra, de como durante a guerra o exército russo já não estava muito preocupado em ganhar a guerra, porque ele sabia que ganharia a qualquer momento, mas em se precaver em influenciar politicamente os outros países e formar o que se formou depois conhecido como a Cortina de Ferro, né? E aí depois, então, e nós vamos ver isso aí os anos seguintes de reconstrução. Ele fala dos partisãs, né, dos civis que combatem, que sempre combateram o nazismo, o fascismo, e muitos desses acabam depois da guerra continuando no combate, combatendo o exército russo, por exemplo, na Romênia, na Lituânia, na Ucrânia. A gente vai ver polonês expulsando ucraniano do seu território, ucraniano expulsando polonês, tentando se fazer estados etnicamente homogêneos, o que é completamente impossível. O que os alemães também sofreram depois da guerra, a população civil da Alemanha, que já vinha sofrendo, lógico, um bombardeio, sofreu muito durante a guerra, uma coisa que parece bastante também no A Menina que Roubava Livros, né? Mas sofreram também depois por ser perseguido nos vários países que eles tinham invadido. Então, na Polônia, na Tchecoslováquia, em Hungria, vários outros lugares. E a gente vai ver como a situação foi se estabelecendo, se reconstruindo nesses vários lugares, os julgamentos na Itália, na França, na própria Alemanha, em como em alguns lugares a punição aos colaboradores e aos nazistas foi branda, e em outros o negócio foi mais duro, mais pesado. E a gente vai ver como vai se construindo esse cenário que vai para frente com a Guerra Fria. Informações do tipo, como o comunismo, logo após a guerra, ele era muito mais forte em países como a França, como a Itália, como a Grécia, e que são países ocidentais, e como então os aliados combateram violentamente o desenvolvimento do capitalismo nesses países, não só ameaçando não dar recursos, cortar os recursos, mas como com prisões, tortura, julgamentos, do mesmo jeito que acontecia também no leste europeu. Os países que foram então dominados pelo comunismo passaram ali a fazer parte da União Soviética, e como muitos desses países também não aceitavam isso e combatiam violentamente aí a nova ordem do pós-guerra. Então realmente é um livro maravilhoso, tá? Um livro 5 estrelas. Gostei muito dessa leitura e recomendo para todo mundo que gosta do tema sobre a Segunda Guerra. E vocês conheciam esse livro, já ouviram falar? Vamos conversar aí nos comentários, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dá o like para ajudar aí o canal, ativa o sininho de notificações aí para ficar sabendo dos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, até mais.